Estou aqui para falar da tragédia que aconteceu ontem no St. James Park, no jogo entre Newcastle e Liverpool. Sim, o jogo que ocorreu pela segunda rodada do campeonato inglês, que acabou sendo uma das coisas mais ridículas relacionadas à arbitragem que eu já vi na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Camegolher, e esse é o canal Magpies Brasil, onde é um fã do Newcastle, um fã de futebol, principalmente do futebol inglês aqui pra vocês. E, bom, vamos falar sobre o jogo, né? Newcastle e Liverpool se enfrentaram ontem. O jogo acabou 3-2 pro Liverpool. Esse jogo marcou a segunda rodada da Premier League, na qual era um jogo que já vinha com muito peso, muito por conta do Alexander Isak. Então, esse jogo ele começou há muito tempo atrás, não foi somente ontem. Porque, para quem não sabe, o Newcastle tem um jogador chamado Alexander Isak, que é um dos melhores jogadores da equipe, e ele está tentando forçar uma transferência para o Liverpool, que não vai ocorrer. Então, isso gerou toda uma tensão entre as duas equipes, entre os torcedores, o que fez esse jogo ganhar um tempero a mais. E, bom, o jogo começou, o Newcastle demonstrando muito aguerrido. E não só isso, o Newcastle, principalmente no primeiro tempo, amassou o Liverpool. Amassou. Parecia um time profissional contra um time infantil, um time sub-13, sub-14. Porque o Liverpool ficou com medinho, se escondeu do jogo. Aí saiu um gol cagado do Gravenberch, um chute completamente despretensioso, no qual o Pope não pulou na bola. A gente vai falar nas notas individuais sobre o Nick Pope no jogo de ontem, que na minha opinião não foi bem. Ele devia ter pelo menos tentado chegar nela, mas foi um gol completamente achado do Liverpool. Não bastasse isso, o 12º jogador do Liverpool em campo, que era o Carequinha, o juiz, o Steve Ballmer, acho que esse é o nome dele, se for errado, perdão, mas ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo e foi a grande estrela do jogo de ontem. Por quê? Porque o Gordon deu uma entrada um pouco mais forte no Van Dijk, uma entrada normal para cartão amarelo, uma faixa do campo ok, e, bom, o juiz deu esse amarelo, mas daí o 13º jogador chamou ele e falou: ó, é nosso, cara, tu esqueceu? Expulsa o cara aí, vem aqui, finge que viu alguma coisa e expulsa ele. E foi isso que o juiz fez. Ele foi no VAR e trocou o cartão amarelo por um vermelho em um lance que seria cartão amarelo contra qualquer outra equipe. Contra o Bournemouth, contra o West Ham, contra o Brighton. Talvez até contra o Manchester United seria amarelo aquele lance. Mas como é o Liverpool, aí não, né? Aí é vermelho. E ele estragou o jogo do Newcastle completamente. E então o juiz teve uma grande parcela de culpa aí nesse resultado, tá? Até porque inicia o segundo tempo, aí o Liverpool acha um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Newcastle não conseguiu reagir, não entrou focado como deveria e toma o segundo gol. Aí o jogo volta a ter o controle do Newcastle, mesmo com um jogador a menos, mas o juiz, ele o tempo todo, ele estava demonstrando para aquilo que ele veio. Ele não expulsou o Konaté em um lance que o jogador do Newcastle ia sair cara a cara com o goleiro. O Konaté empurra o jogador do Newcastle. Aí você fala, não era pra vermelho. Não, era pra amarelo. E o Konaté já tinha amarelo. Mas o juiz não deu nem falta. Nem falta ele deu. Ele não deu um pênalti no primeiro tempo. Inclusive, tinha esquecido de mencionar, em cima do Joelinton, onde o Joelinton é agarrado pelo Konaté. Ele não dá esse pênalti. Ele não dá um pênalti em cima do Chara, onde o Chara é covardemente agarrado novamente. Mais uma vez, o juiz e o VAR tamparam os olhos pra isso. E teve mais. Porque era a festa da arbitragem ontem. E, inclusive, no lance, o Ekitike pega, no lance sem bola, bola parada, ele simplesmente dá um golpe de judô no nosso jogador, no Tonali. Inclusive, lesionou o Tonali, o Tonali lesionou o ombro por causa desse golpe, e o juiz não deu nada, só falta. Ele deu falta, falou, não, tá tudo bem, porque aqui é nosso, se é meu, não vou dar cartão. Esse era o juiz. Inclusive um ponto pra destacar no lance em que ele não expulsa o Konaté, que o jogador ia sair na cara do gol, o que ele faz nesse lance? Ele não dá nada e ele dá cartão amarelo pro Bruno Guimarães. Ou seja, o juiz estava totalmente mal intencionado. E ele deixou isso claro o jogo todo. Porque mesmo com as falcatruas dele, o Newcastle foi pra cima. E fez o primeiro gol com o Bruno Guimarães, numa linda jogada do Tonali, e o Bruno Guimarães cabeceou com raiva.
com raiva para fazer o primeiro gol do Newcastle. E aí, acreditem se quiser, o Zulá, que entrou no jogo no final, ele conseguiu empatar o jogo antes dos 90 minutos. E aí eu quero falar uma coisa aqui. Se o jogo tivesse 2-1, o juiz ia ter dado 3, 5 minutos de acréscimo no máximo. Era o máximo que aquele jogo permitia. 5 minutos, o cara forçar 7. Se forçasse muito, tá? Mas não, ele falou, não, eu preciso dar tempo pro meu time ganhar o jogo. Meu Deus, tomou um empate. Aí o juiz foi lá e deu 11 minutos de acréscimo. 11 minutos de acréscimo. O gol saiu no minuto 10 de acréscimo. Uma vergonha esse juiz. Uma vergonha para a arbitragem inglesa. Pênaltis não dados. Expulsões pro outro lado que não foram dadas. Uma expulsão inventada no final do primeiro tempo. Isso é uma piada. O jogo foi uma piada do quesito arbitragem. O Newcastle deu o máximo em campo, mas jogar contra 13 não dá. É complicado, ainda mais quando é 13 contra 11 e um dos 13 lá resolve ficar 13 contra 10. Pra ver se equilibra um pouco o jogo. O Liverpool é uma piada. Uma piada. Precisou do juiz, do VAR. E mesmo assim, ainda fez um jogo vergonhoso. Tomou um pau do Newcastle na bola, achou um gol no primeiro tempo, achou um gol logo no início do segundo, e o terceiro só veio graças ao seu 12º jogador, que tava lá, ó, dando aquelas assistências. A expulsão, não vou expulsar o meu amiguinho. Era o tempo todo isso. Que arbitragem vergonhosa. O Newcastle tá de parabéns pelo que jogou. O Newcastle jogou com 11 e depois com 10, e mesmo assim jogou muito mais que o Liverpool. A vergonha do futebol inglês. Esse time é uma piada. E bom, vamos à nota dos jogadores do Newcastle, tá? Porque teve gente que foi muito bem, mas teve gente que foi muito mal. Vamos começar pelo Nick Pope. O Nick Pope, ele não pula no primeiro e nem no segundo gol. O terceiro é o único que ele não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim ele não pulou direito. Então a nota dele é 0. 0. 0, Nick Pope. Você já não salvou muito, você é foda, mas o seu jogo de ontem foi pífio. 0. Eu quero ver o Ramsdale uma partida titular. Pro Pope entender que não é cadeira cativa. Trippier. Trippier 10. 10. O cara jogou muito. O cara deu sangue em campo. O cara tava dando cabeçada neles. É isso aí, Trippier. 10. A dupla de zaga. Botman e Chara. Botman não, perdão. Burr e Chara. Era pra ser o Botman, mas o Botman vive machucado. Assim, uma nota 5. 5. Desatentos nos gols. Jogaram com raça, mas desatentos. Nota 5. Pra ser bonzinho. Lateral esquerdo, Livramento, que tá jogando fora de posição. Inclusive um adendo aqui. A ESPN deveria colocar profissionais mais bem gabaritados pra comentar os jogos e narrar. Ou pelo menos alguém que estudasse um pouquinho do jogo. Porque o Livramento, ele é lateral direito de origem. Tava jogando na esquerda. Aí, em um momento, ele tava lá na direita, ele tomou uma bola boa e saiu jogando. E aí, não lembro se foi o comentarista ou o narrador, falou: ai, o Livramento mesmo fora de posição. Não, ele não tava fora de posição. Ele tá fora de posição na posição de lateral esquerdo. Mas ele faz tão bem os dois lados que ele é um cara polivalente. O Trippier também. Aí, pela idade, o Trippier fica na direita e o Livramento na esquerda pra correr mais. O Livramento, inclusive, nota 7,5. Uma bela assistência pro Bruno. Jogou com raça. Voltou a jogar o bom nível que ele não apresentou na primeira rodada. O meio de campo. Vamos começar pelo Joelinton. Nota 10. Nota 10. Joelinton jogou muito, muito. Deu a vida em campo. Mostrou pro Liverpool que não tem gracinha, não. Que ali é um time de homens. Ao contrário do outro lado. Tonali. 7. Por quê? Porque, ai, o ombrinho. Pô, machucou, mas, porra, é o ombro. Tu joga com o ombro? Não, tu joga com o pé, porra. Então o time ia ter continuado em campo, sim. Nota 7, porque pelo menos não mostrou garra até esse tipo de frescura. Mas eu desconfio que seja essas novas gerações aí, que não são mais como jogadores como Kobe Bryant, esses caras que se deslocavam, arrumavam e iam pro jogo. Mas tudo bem, deve ser coisa minha. Mas nota 7. Também não foi muito em campo. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é 10, porque não tem nota mais alta do 0 a 10. Porque o Bruno Guimarães jogou muita bola. Tanto que ele foi eleito o melhor em campo no jogo, mesmo com o time perdendo. O Bruno Guimarães deu passes, saída de bola, marcação, o gol. O cara jogou demais, tomou amarelo porque o juiz é louco. O juiz ele foi com a camisa do Liverpool embaixo
da camisa amarela dele ali. Ali embaixo da camisa do juiz estava o Never Walk Alone. O Liverpool nunca caminha sozinho. Caminha sempre com a mãozinha dada aqui com a arbitragem, ó. O árbitro e o VAR estão sempre junto com o Liverpool, é verdade. Agora eu entendo o lema do Liverpool. Porque se não fosse o árbitro, era uns 4-0 pro Newcastle fácil. Mas vamos continuar as notas. Vamos pra ponta direita, Elanga. Jogou muita bola, Elanga. E contratação, nota 9. E faltou, caprichar um pouquinho mais. Mas jogou muito. O Gordon. Cara, o Gordon eu vou dar o 7, porque ele não terminou a partida, mas assim, jogou muito. Jogou muito no primeiro tempo. Foi atrapalhado pela arbitragem. A parceira do Liverpool, aqui, ó. Mãozinha dada, ó. You never walk alone. O nosso centroavante. Vamos falar do Barnes, que o Gordon jogou pelo meio. E confuso ainda com isso. O Barnes. O Barnes é um 5, cara. Não, 5 não, 3. O Barnes some do jogo, cara. Ele fez uma jogada ou outra decente no primeiro tempo, mas ele é, sem sombra de dúvidas, do trio de ataque de hoje, é o jogador mais fraco do Newcastle. Então, cara, vai o 5, vai. Vamos ficar com o 5 pra não ser tão injusto. Ele fez o que deu. Dos jogadores que entraram, menções honrosas. Malik Thiaw deu uma pichotada logo de início, hein? Vamos ficar ligado, cara. Depois ele tomou uma boa bola, mas vamos ficar ligado. Ramsey entrou muito bem essa nova contratação do Aston Villa. Muito bem. Mostrou que consegue manter a bola no meio de campo, consegue fazer jogadas pela esquerda, que era onde ele já jogou como ponta. Então, assim, um jogador muito polivalente, excelente adição aí pro quesito elenco do Newcastle. Ozulá, nota pra você é 10, cara. Você não é bom de bola, a gente sabe disso, mas você briga o jogo todo. Você sai correndo de uma área a outra se for preciso. E você meter-lhe o gol. 10 pra você, Ozulá. Você merece nota. Quem mais entrou? Enfim, não lembro. Entrou jogadores que a gente... o Miley. Miley é desnecessário comentar aqui. Entrou, não fez nada, mas como entrou no segundo tempo, não vou dar 0. Mas é isso, cara. O jogo foi isso. O Newcastle honrou a camisa. Mostramos que somos diferentes, sim. E pra você que tá triste com a derrota, eu tenho uma coisa pra te falar. Uma coisa que eu vi em um comentário do Instagram do Newcastle. E depois eu vi escrito de maneira diferente no site The Mag, que é um site que eu acompanho em inglês, da torcida do Newcastle. Aonde dizia basicamente o seguinte, ambos. Que a gente tem que ficar alegre. Por que a gente tem que ficar alegre numa derrota como essa? E vendo os torcedores do Liverpool ir lá no Instagram do Newcastle, fazer piadinhas, ficar enchendo o saco. Porque 10 anos atrás isso não aconteceria. Eles podiam ganhar de 6, 4-0. Isso não ia acontecer. Ninguém ia lá, ninguém ia se preocupar em lá zoar o Newcastle. Então por que eles se preocupam hoje? Porque o Newcastle tá incomodando. O Newcastle parou de ser um coadjuvante. Agora o Newcastle tá perdendo contratação. Se tá perdendo é porque tá brigando com os grandes. O Newcastle não tá perdendo contratação pro Brighton, pro West Ham. Não, os jogadores refugos do Newcastle estão indo para esses times. Pode ver que o Wilson, que não servia mais pro Newcastle, foi pro West Ham. Hoje o Newcastle briga com essas equipes por contratações, por títulos, por jogos, pelas vitórias. É só você ver que a Carabao Cup a gente ganhou em cima do Liverpool. E óbvio que a Premier League é um campeonato mais extenso, o que exige elenco. E é isso que o Newcastle tá tentando agora ter. Com essas adições dessa temporada, o Elanga, o Murphy, que era titular, se tornou um bom reserva. Aí você tem o Ramsey pro meio campo, já traz o Thiaw. Ainda falta muito para ser um elenco robusto. Mas o Newcastle tá parando de pensar só no time titular e agora tá adicionando peças para que brigue também pela Premier League. Mas a conclusão é, hoje a gente incomoda. O Newcastle incomoda e muito o tal do Big Six. O Big Six, que já de cabeça aqui eu lembro que 2 não foram pra Champions. O Newcastle tá lá, tá? E a gente vai incomodar cada vez mais. Se acostumem com isso. E é por isso que é normal o pessoal vir zoar. Porque agora a gente não é mais um time que ninguém liga. Agora a gente tá entrando entre os grandes. E é assim que eu quero finalizar meu vídeo. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou. Deixa o like para apoiar esse canal que tá no trabalho inicial aí. E também se inscreve aí para que a gente cresça cada vez mais. Até o próximo!